Joia. Valeu. Valeu. Obrigadão, Lucas. Joia, joia. Juliane também tá vendo, né? Legal. Bom para eu. Boa noite. Boa noite a todos. A proposta hoje é dar uma aula essencialmente teórica, pessoal. Nós vamos comentar alguns conceitos, né, apresentar algumas formas de apresentação de uma amostra, né? Nós sempre temos que quando nós estamos trabalhando com a estatística, nós estamos com uma amostra. Logo, o que é uma amostra? É uma parte da minha população toda, né? E baseado nessa amostra, eu posso fazer, e nós já comentamos também que nós podemos ter algumas variáveis qualitativas, algumas variáveis quantitativas, né? Recentemente nós estamos trabalhando mais com variáveis quantitativas. E essa é a ideia que eu quero apresentar com vocês essa noite, né? Falar a respeito nesta aula, tá bom? Vamos começar por aqui, porque eu quero recuperar com vocês o seguinte. Nós estamos trabalhando com esse livro, que é o livro Estatística Básica. É interessante que vocês tenham acesso ao livro. O livro, ele existe na biblioteca, só que nós estamos com uma dificuldade, não podemos ir até a biblioteca, nós estamos nas nossas casas. Então eu consegui uma versão digital desse livro e eu vou disponibilizar para vocês lá no portal, né? Vai ficar lá no portal, fica bem fácil para vocês terem esse livro. Eu tenho usado a maior parte daquilo que eu tenho falado com vocês está baseado nesse livro de estatística básica, tá ok? Esse livro ele é bastante abrangente. A ideia de disponibilizar o livro digital para vocês também é para que vocês possam ampliar o conhecimento. É verdade que eu vou estar trabalhando com vocês aquilo que é essencial. Se nós entendermos que a estatística ela é bastante ampla, e na realidade ela você vai começar a entender os conceitos básicos, né? E à medida do tempo, de acordo com as necessidades que vão surgindo, você consegue ampliar e ir mais adiante na estatística. E esse livro vai disponibilizar os conteúdos, né, para que você possa conhecer um pouco mais do que aquilo que eu vou disponibilizar para vocês e estar requerendo, solicitando de vocês esse conhecimento, tá bom? Aqui vou comentar com vocês, fazendo uma espécie de um resumo, né, daquilo que nós já vimos, que eu entendo que é uma coisa essencial, que é importante que vocês tenham esses conceitos, né? Mas então vocês viram medidas de posição e medidas de dispersão. Antes disso, vocês viram frequência, né? Frequência relativa acumulada, frequência acumulada percentual. Foi isso que vocês viram antes, né? Aqueles conceitos de estatística, aquilo foi o início de tudo. Mas agora eu queria já voltando, e cada momento a gente dá uma aprofundada nesses conceitos, eu vou retomar alguma coisa para você conseguir ir montando uma espécie de um mapa, né? Para a gente possa ter uma noção, ainda que superficial, mas uma boa noção do que é estatística, tá bom? Aqui então nós vimos medidas de posição, medidas de dispersão. As medidas de posição essenciais que nós vimos, né, são as medidas média aritmética, que pode ser a média aritmética simples ou ponderada. Então a média aritmética simples é aquela que eu somo todas as observações, todos os valores das observações, e depois dividido, eu faço a divisão
pelo total, né, pela quantidade de valores que eu somei. Então isso daí é a média aritmética simples, que é aquilo que nós vimos recentemente. Depois vocês viram também a média ponderada, média aritmética ponderada, que é aquela que vai estar vinculada com pesos diferenciados para cada situação. E eu citei um exemplo que era bem fácil de vocês observarem, é o caso da nota, né? Digamos que existe uma prova e a disciplina de matemática tem um peso maior, a disciplina de português tem um peso maior, digamos que as duas valem 5, né? E digamos que as outras disciplinas podem ter um valor um pouco menor. Logo, daí cada questão de matemática tem um peso maior do que uma questão, vamos imaginar aqui, história, por exemplo. Tá? Então aqui nós temos um conceito bem claro do que é média aritmética simples e média aritmética ponderada, tanto que nos exercícios, até nos exercícios de desvio padrão, de variância, nós conseguimos trabalhar com média simples e média ponderada. Outra coisa que nós vimos também é a moda. O conceito de moda que eu falei para vocês, isso eu vejo como sendo uma forma de memorização. Moda é aquilo que mais acontece, aquilo que você vê com maior frequência, né? Então, se você tem observações, e você, nessas observações, você vê alguns valores que se repetem, e esses valores que se repetem são a média. É evidente, ou melhor, desculpe, é a moda, né? A moda é aquilo que mais acontece. É evidente que pode ser que existam outros valores que se repetem, mas uma menor quantidade. Então a moda sempre será aquele que se repete em maior quantidade, tá bom? Então isso daí seria a moda. Outra coisa que nós falamos, que é um conceito bastante importante que vocês têm que ter em mente, é que não existe só um tipo de moda. Então existem algumas distribuições que são unimodais, outras são bimodais e outras multimodais. Então esse conceito é bem importante que vocês tenham em mente. Então não existe só uma moda. Pode ser que exista uma moda numa amostra, mas pode ser que exista mais do que uma moda, né? Mais do que uma moda nesta. Um exemplo, alturas, né? Um exemplo que eu passei para vocês. Digamos que tem duas pessoas numa amostra com 1,50 e duas pessoas com 1,80. Se houver um leque muito grande de pessoas das quais eu tenho a altura e nenhuma delas medir 1,50, não tiver nenhuma que se repete, né? E só se repetem aquele 1,50 e o 1,80, então tanto o 1,50 quanto o 1,80 são modas. Só que essa seria uma distribuição bimodal, né? Bimodal, tá bom? Vocês vão ter um conceito bem claro também quando nós observamos a distribuição de pessoas que tem índice de açúcar muito alto no sangue. Então, vai ocorrer pessoas que são hipoglicêmicas. Existem pessoas que são hiperglicêmicas, né? E existem pessoas que têm uma glicemia moderada. O que é glicemia? É o índice de açúcar no sangue, né? Mas você vai conseguir perceber claramente que existem pelo menos 3 tipos de pessoas distintos. Tanto que mais adiante a gente vai ter que fazer teste de hipótese, baseado nesses conceitos de
teste de hipótese que nós conseguimos perceber que no mesmo grupo de pessoas pode ter um leque, uma quantidade alta de pessoas hipoglicêmicas, uma quantidade grande de pessoas hiperglicêmicas e uma quantidade de pessoas com uma glicemia normal. Então você vai ver que vão existir ondas, né, onde se agrupam várias pessoas que estão aproximadas com uma hiperglicemia ou com uma hipo ou normais. Mais adiante vocês vão entender um pouco melhor isso aí. Mas tudo para dizer o quê? E aqui lembrando, você pode ter uma distribuição unimodal, bimodal ou multimodal, tá bom? Outro conceito que foi falado com vocês é da mediana. E esse conceito da mediana é a observação que está bem no centro das minhas observações. Uma coisa que foi falado, e eu me lembro que eu salientei bastante com vocês, é que vocês precisam pôr em ordem ou crescente ou decrescente as suas observações. Então você vai colocar, digamos que seja em ordem crescente, né? E sequencial crescente. Você vai observar o item que está bem no meio da sua observação, né? Então aquela ali é a mediana, o personagem ou a observação que está no meio. Diga-se passagem, nós sabemos que existem algumas observações que têm a quantidade, né, o n da observação é par. E tem alguns que é ímpar. E daí nós temos um raciocínio que eu comentei com vocês, como fazer para eu achar a média, a mediana que está ali no centro, que seria uma posição central. Não vamos confundir mediana com média, tá? Mediana, ela é uma posição central, não é resultado de uma operação de achar média. Daí você vai falar, mas professor, em algum momento você fez uma média aritmética para achar a mediana. Sim, se eu tinha uma quantidade de termos que me fazia com que não houvesse nenhuma observação no centro, no meio, né? Nenhuma observação. Por exemplo, eu tenho 6 observações para cima e 6 observações para baixo. 6 são 12, não é isso? Aí você vai ter o quê? Quem que vai ser? Não tem nenhuma observação no meio. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a média aritmética entre os dois, entre as duas observações centrais. Talvez até seja mais fácil, né, usando aqui a mão. Então, se eu tenho 10 observações, né, tenho 10 observações. Para cá, vamos dizer que para cima, né, eu tenho essas 10 observações. Para baixo eu tenho essas 5 e aqui essas 5. Eu vou dividir no meio. Aonde estaria a minha mediana? Na média aritmética entre essas duas posições que estão aqui no centro, né? Agora, imagine se você tem um número ímpar. Se você tem um número ímpar, então vai existir alguém que está no meio. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, então é esse personagem que é a minha mediana, o personagem que está central. Mas antes de tudo eu tenho que fazer o rol, montar o rol. Outra coisa que nós comentamos bastante com vocês é a medida de dispersão. Medida de dispersão, você pode vincular a questão de dispersão com densidade também, né? O quanto os pontos ou as observações estão populando, estão ali no meio daquela distribuição, né? Então, você vai ver, então, primeiro, a dispersão, a variância da dispersão, quanto elas estão espalhadas, né? E baseado nesse espalhar das disposições, dessa observação, né, o distanciamento entre elas, você vai calcular um desvio primeiro e baseado no desvio, cada desvio da média, você acha o desvio padrão.
Então, é por isso que nós fazemos o quê? Nós calculamos a média aritmética ponderada ou simples, né? Daí nós fazemos a observação menos a média. Quando eu faço a observação menos a média, eu descubro qual é o desvio, né, naquele caso. Depois que eu achei todos os desvios, eu já pontuei com vocês que quando eu calculo os desvios, o que vai acontecer? O desvio normalmente, se eu somar os desvios, vai dar zero, porque assim como eu tenho, quando eu achei a média, que é uma medida central, eu vou ter desvio para cima e desvio para baixo. Então, esse desvio para cima, se eu somar todos os desvios para cima e todos os desvios para baixo, então esses são positivos e esses são negativos. O que vai acontecer? Vai dar zero, porque eu subtraio quem está em cima de quem está embaixo, tendo em vista que eu achei a média, então o que vai acontecer? Vai dar zero. Sendo assim, eu não posso usar os desvios, né? Por isso que eu elevo todos os desvios ao quadrado, né? E é por isso que eu preciso, então, elevando ao quadrado, some esse probleminha, vamos dizer assim, que seria o negativo com o positivo, que se anulam, tá? Fazendo assim, o que vai acontecer? Vai ficar todos vão ficar positivos, todos os valores, né? Porque todo número negativo elevado ao expoente par vai ficar positivo. E todo número positivo elevado ao expoente par vai ficar positivo também, sempre positivo. Então, o que vai acontecer? Vai sumir o problema que vai anular cada desvio que eu acabei falando para vocês. Tendo em vista que eu achei o quadrado dos desvios, eu somo. E é por isso que eu uso muito o conceito de somatório, ok? Então, nós temos esse conceito de somatório, eu bati bastante, eu creio que vocês já devem estar conhecendo, tem até o exercício que eu preciso dar uma olhada, né? Embora eu já dei um pouco da explicação do exercício que eu deixei para vocês, mas o conceito de somatório, eu imagino que ficou bem claro, porque é o quê? Nada mais do que o total, a linha de baixo. O somatório é a linha de baixo de cada coluna. Esse é o somatório. Então, o somatório vai ser a soma de todas as observações, ou a soma de todas as médias das observações, ou a soma de todos os desvios, ou a soma dos quadrados dos desvios, né? Então, daí o que você tem? Você tem a variância e o desvio padrão. Calcula-se o desvio padrão. E a variância nada mais é do que fazer novamente. A mesma coisa que você fez para achar a média ou ponderada, você vai fazer de novo para achar a variância, né? Então, na realidade, a variância é uma média, só que é uma média dos quadrados dos desvios, né? E quando você faz isso aí, daí a única coisa que falta fazer, porque você tinha elevado todos ao quadrado. Então, você achou a variância, só acha a raiz quadrada, deu o desvio padrão. Então, o que chama o desvio padrão? É um desvio médio, vamos dizer assim. É uma média dos desvios, né? Todo o desvio vai mais acima ou mais abaixo, eu tenho uma noção média dos desvios, né? Isso daí que seria o desvio padrão. Agora, nós vamos comentar também de um conceito bastante interessante, que são os quantis empíricos, tá ok, pessoal? Quantis. Não vamos confundir com... o conceito aqui é de quantidade, né? Tá ok? Só que daí você vai ver que do lado ele aparece quartis, tá ok? Então, o quartil é um quanti, que a gente chama de quantis, tá ok? Porque os quantis, eles podem ser quartis, decis ou percentis, ou um quarto da minha amostra, ou um décimo da minha amostra, ou um centésimo, que seria 1% da minha amostra, tá bom? Então, com isso, nós vamos dividindo, eu vou fatiando, distribuindo a minha amostra em partes, tá ok? Bom,
Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa usar esses meios de distribuição. Ocorre o seguinte, quando você tem uma distribuição, você tem valores que estão muito fora da média, estão muito acima ou muito abaixo, né? Um exemplo que eu citei para vocês seria, por exemplo, uma empresa onde você tem muitos colaboradores, você pode ter lá 2.000, 3.000 colaboradores, vamos imaginar assim, né? E uma faixa salarial nesses colaboradores, os diretores vão imaginar que eles ganham 40, 50, 60 mil por mês os diretores, né? O salário dos diretores. E daí você tem as pessoas que menos ganham salário. Digamos que tem lá alguns operários, algumas pessoas que recebem um salário muito baixo. Vamos imaginar que assim como você tem alguém que ganha 50 ou 60 mil reais por mês, você tem alguém que pode ganhar 750, R$ 1.000, né? R$ 1.200. E, em contrapartida, você tem um leque de pessoas que estão nesse intervalo, né? Nessa sua amostra. E esse leque de pessoas pode haver um gerente, pode haver um supervisor, pode haver um encarregado, pode haver um analista sênior, um analista pleno, que são níveis de níveis profissionais assim, que vão ter assim níveis diferenciados de salário, tá? Agora, o que acontece? Quando você soma tudo, né, e faz uma média aritmética, você calcula uma... E o que acontece? Esses valores muito altos, né, eles vão influenciar na média, eles vão puxar para cima a média. E os valores muito baixos, eles também vão influenciar na média, eles vão puxar para baixo a média. Então, ele pode representar uma visão distorcida do qual é a sua população. Tendo em vista que você está trabalhando com amostra, né, então você pode pegar aleatoriamente uma quantidade de diretores, né, e registrar os salários desses diretores e uma quantidade muito alta de pessoas que recebem um salário muito baixo. E o que acontece? Isso vai influenciar na sua análise, né? Você vai acabar tendo uma média aritmética, ou ainda que seja, mas ela não vai representar bem o qual é o nível salarial da sua empresa. Então, o que é o conceito desses quantis aí, né? Quantis empíricos. Ele vai distribuir a sua amostra em 4 partes, em especial os quartis. Ele vai distribuir em 4 partes, né? Então, primeiro motivo, em que sentido isso ajuda, né? A média ela vai ser muito influenciada por valores extremos, que é isso que ele está dizendo aqui, né? Tendo tanto a média quanto o desvio padrão. O desvio padrão também é bastante diferenciado, bastante influenciado nessa condição, tá ok? Tendo em vista que o desvio padrão ele vai estar diretamente relacionado com a média. Você faz uma média aritmética, né? Depois você calcula os desvios, depois você faz uma média aritmética dos quadrados dos desvios, vai dar uma dispersão. Então, tudo está ligado com a média. Então, esse desvio padrão, no caso, ele vai estar bastante influenciado pela média, tá ok? Então, dá uma visão, muitas vezes, distorcida daquilo que você tem na sua amostra, né? Então, eles afetam de forma exagerada nos valores, os valores extremos afetam de forma exagerada. Apenas com esses 2 valores não temos ideia da simetria ou da assimetria de uma distribuição. Outro conceito que nós vamos começar a ter uma noção
esse conceito de simetria ou assimetria, que é o conceito que a gente vai ficar mais claro quando vier aqui compreender melhor esse conceito de quartis, né? E daí vai adiante. Então o que vai acontecer? O que está mostrando aí para vocês? Vamos imaginar que eu tenho uma amostra, né? Eu tenho uma quantidade. Para mim não importa agora quantas observações, tá bom? Mas eu tenho uma amostra. E essa amostra, ela é 100%, né? Você concorda comigo que isso daí vai representar 100% da amostra. Por quê? A amostra ela tem que ser selecionada da forma mais assim, bem planejada possível, porque ela sendo bem planejada, ela vai poder me num nível de percentual, né, como estão alguns grupos de pessoas ou alguns níveis de salário da empresa, né? Então, por isso ela tem que ser bem coerente, não pode ser uma coleta viciada, né? Tem que ser uma coleta bem planejada, né? Como aquilo que eu vou coletar o salário de uma empresa, uma amostra para pegar o salário das pessoas que trabalham numa determinada empresa, eu não posso só coletar as pessoas que trabalham lá no chão de fábrica ou na limpeza, que é uma tendência de ter um salário muito baixo, né? A tendência é essa, infelizmente. Não é? Mas ou também não posso pegar só pessoas que estão na diretoria. Vai ver que o primeiro quartil ele vai representar 25% da minha amostra. O segundo quartil ele vai representar 50% da minha amostra. E o terceiro quartil vai representar 75% da amostra. A primeira pergunta que vem à mente é: mas professor, não deveria fazer então 4 quartis, porque 100% vai dividir a minha amostra em 25, 25, 25, 25. Por que eu não falo quarto quartil? Porque o quarto quartil é um todo, não é? Então o que me importa é o primeiro quartil, que corresponde a 25% da amostra, o segundo quartil, que corresponde a 50% da amostra, e 75% seria o terceiro quartil, que corresponde a 75% da minha amostra. Então aí eu consigo dividir a minha amostra de uma forma melhor distribuída, né? Outra coisa, o que nós vamos... Tendo em vista que você fez um rol para conseguir distribuir isso, né? Então, o que você fez um rol? Você colocou em ordem a sua amostra, né? Numa sequência ordenada, tá ok? Então, aí, primeiro, segundo e terceiro quartil. Primeiro, 25%, 50%. Vamos pensar o seguinte: o que é o segundo quartil? É a minha mediana. Tá ok? Então a minha mediana vai estar exatamente no segundo quartil, que é 50% da minha amostra para baixo, né? E 50% da minha amostra para cima, né? Tendo em vista que eu coloquei em ordem, tá ok? Aqui embaixo ele vai vai demonstrar uma representação que normalmente nós vemos quando nós estamos nos referindo a quartis, tá ok? Então, o que pode acontecer? Vai usar o que? Entre parênteses, 0,25, 0,50, 0,75 dentro do parênteses. O que está representando ali? Que é num número decimal, né? Com 2 casas decimais, é assim que vai aparecer. Então, quando eu posso me referir à minha amostra dizendo assim, o primeiro quartil, eu posso me referir a essa amostra dizendo o 25 percentis, 25 percentis, o 25º percentil, ok? Então, o primeiro quartil, então, é a posição que está bem ali no 25%. O 25º percentil é a posição que está lá nos 25% da amostra.
tá? A mediana também pode ser chamada de segundo quartil, né? Ou está no 50% da minha observação, que seria o percentil, 50%, 50 percentis, eu poderia dizer, tá ok? É até mais fácil. Normalmente, a gente não usa o número ordinal na representação. Você vai falar o quê? Quantos percentis? Então, 25 percentis, 50 percentis, tá? Ou 75 percentis, porque daí vem no plural, né? Então, daí você vai ver, o 75% seria o correspondente ao terceiro quartil, né? E daí eu posso ter um quarto decil, né? O que é um quarto decil? Seria o correspondente a 40% da minha amostra, tá ok? 40% da minha amostra seria o quarto decil, porque é 4 vezes 10, né? Levando em consideração que 10, um decil corresponde a 10%. Então, o quarto decil, 40%. O percentil, ele vai corresponder a 1%. E se eu tenho o 95º, né, percentil, então eu estou me referindo a 95% da minha amostra. É isso que ele está representando aqui, tá bem? E nesse conceito é importante que vocês tenham em mente esse conceito de amplitudes interquartil, né? Ou entre quartis, tá bom? Amplitude interquartil ou amplitude interquartis também está certo, tá? Então, a mediana vai estar bem na posição central, né, que corresponde a 50% da minha amostra, né? E daí eu tenho o primeiro quartil, que vai aparecer numa parte da minha amostra, na parte inicial da minha amostra, né? Vamos imaginar que seria do 0% até 50%, então até 25% seria o primeiro quartil, daí vai até os 50% e vai para o terceiro quartil, que seria os 75% da minha amostra. Outra coisa que é bom a gente já começar a fixar aqui, que daí você vai conseguir perceber o seguinte: existe aí um meio de apresentação que vai box plot. Daqui um pouquinho você vai ver a respeito disso aí, tá ok? Que é o que está apresentando ali nessa apresentação. O que vai acontecer? Você tem o corpo da sua amostra, é onde você tem uma maior densidade, onde você tem uma maior quantidade de pontos ali, né, que vai estar entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, a amplitude interquartil, né, interquartis, né, falando em plural, seria a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Tá? Lembrando que a mediana está bem ali no centro. E vamos observar o seguinte: a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil corresponde a quanto? 50% da minha amostra. Né? Se eu tenho que aqui é o centro, e eu peguei 25% para cá e 25% para cá, somando os dois vai dar 50% da minha amostra. Então, a distância interquartil que existe entre o primeiro e o terceiro quartil corresponde a 50% da minha amostra. Tá? Nessa observação, você vai ver que depois do terceiro quartil, ele reserva o terceiro quartil mais 1,5 do corpo que seria a distância interquartil. Tá? Então, o corpo, que seria a distância entre o primeiro quartil e o terceiro, seria a distância, a amplitude interquartil. Tá ok? E daí eu vou ter o quê?
uma amplitude e meia para cima, uma amplitude e meia para baixo. Tá? Por quê? Porque daí eu consigo analisar bem a minha amostra partindo do centro, e aí excluindo, ou pelo menos dando menos peso para os personagens que estão muito distantes da minha média, muito distantes do centro, tá ok? Outra coisa que você vai conseguir observar aqui, se você tem 50%, mais adiante nós vamos mostrar um pouquinho melhor essa questão até. Tanto que mais adiante, eu vou começar a falar com vocês sobre a normal. Hoje mesmo nós vamos falar. E essa curva que você está vendo embaixo aí na nossa apresentação, ela está demonstrando a curva normal das observações. O que é essa curva normal? Já para ter uma noção do que é essa curva normal. É que os fenômenos da natureza, em linhas gerais, eles tendem a ter um pico muito próximo. Quando é muito próximo da média, ele acaba aumentando a quantidade de ocorrências. Vamos imaginar, quando eu estava falando a respeito das pessoas normais, que têm um índice de açúcar no sangue normal. O que acontece? A tendência de uma população é que quando você vai se aproximando daquilo que é médio, que seria o normal, considerado normal, é que aumente a população de pessoas que estão ali próximos daquele nível. E quanto mais vai se distanciando, então vai diminuindo. Então aí você vê que ele monta uma curva, né, e aí o conceito de simetria. Esse conceito da curva normal vai mostrar que os efeitos, os fenômenos normais, os fenômenos da natureza, tendem a ter uma curva normal. Pessoal, vocês agora, com essa questão da epidemia, vocês estão ouvindo falar muito sobre isso. Temos que abaixar a curva, abaixar o nível da curva. O que eles estão querendo dizer? Que naturalmente os infectados ou os mortos, ou que é uma coisa trágica, né? A tendência é, à medida que as pessoas vão se contagiando com a enfermidade, então vai aumentando. Chega um momento em que, quando um número muito grande de pessoas já foi infectado, eles já começaram a adquirir anticorpos. Como eles começaram a adquirir anticorpos, acontece, começa a haver uma tendência a diminuir aquele nível de pessoas infectadas, né? Então aumenta muito a quantidade das pessoas infectadas, depois uma quantidade enorme de pessoas já tem os anticorpos, então uma pessoa que poderia infectar a outra acaba não infectando porque aquela outra pessoa que ela poderia infectar já recebeu, né, o vírus, vamos dizer assim, anteriormente, logo ela já não vai ser infectada mais. Então a tendência da curva é descer novamente. E exatamente esse é o conceito que está se falando e que nós estamos ouvindo falar, baixar a curva. É exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje aí na questão da pandemia, tá bom? E outra coisa que é importante vocês terem uma noção é aquilo que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo que tem bem no meio um zero, né? Bem no meio tem um zero e depois você tem um símbolo, né? O sigma, você tem um símbolo que vai aumentando 1, 2, 3 e até 4, né? E tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, o que acontece? Isso daí é a quantidade de desvios padrão. Então, você, à medida que vai distanciando da média, você vai computando quanto desvio padrão da média, quanto desvio padrão relacionado à média, você está distante, vamos dizer assim, da média. E à medida que você vai se distanciando da média, o que acontece? A sua curva vai diminuindo. Em linhas gerais, qual é a tendência?
E aqui eu vou procurar representar mais adiante. Vamos ver se nesse gráfico aqui, ó, olha aqui, depois eu volto, tá? Então aqui, olha, o que vai acontecer? Você vai ter, quando você tem a média, esse Mi mais o sigma, então o que vai acontecer? Aquele Mi vai representar a média, tá ok? Então, a média mais um desvio padrão, se você considerar um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, vai, em linhas gerais, representar 68% da minha observação. Se você considerar dois desvios padrão acima e dois desvios padrão para baixo, o que vai acontecer? Você vai pegar 95% da sua amostra. Tá ok? E se você pegar 3 desvio padrão para cima e 3 desvio padrão para baixo, você vai pegar aproximadamente 97,7% da sua amostra. Pode perceber que toda vez que você está vendo pesquisa, resultado de pesquisa, eles consideram, em linhas gerais, na maior parte das vezes, dois desvio padrão, né? Dois desvio padrão. Então aí você vai, se você tem dois desvio padrão, você vai ter uma assertividade na sua análise de 95%, que é aquilo que a gente está entendendo. É lógico que você fez a coleta, calculou o desvio padrão e baseado nesse desvio padrão você conseguiu obter essa observação. E quando você tem 3 desvios padrão, você tem quase toda a amostra. Levando em consideração, pessoal, que essa curva da normal, que a gente chama, ela é infinita para cima e infinita para baixo, porque ela nunca vai encontrar o x, né? Por isso que está dando 0,3%, né, que vai ficar na cauda, tanto lá para cima quanto para baixo, né? Então, mais adiante vocês vão fazer alguns cálculos até para a gente. Isso aqui é muito usado para você calcular a probabilidade da ocorrência de um determinado evento, tá bom? Então aqui é o conceito de amplitude de quartil, né, ou de quartis, que é aquilo que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Então aqui já falei a respeito do primeiro quartil, segundo e terceiro quartil. Falei que no caso aqui nós vamos ter uma demonstração onde eu tenho 1,5 a amplitude para cima, 1,5 a amplitude para baixo. 1,5 do quê? 1,5 do meu IQR, que é os 50% da amostra. 1,5 para cima, 1,5 para baixo, tá bom? E daí já vem o conceito também da distribuição normal e também o conceito do desvio padrão, que já deu para vocês terem uma boa noção, né, compreendendo aqui, que a minha amostra, quando eu tenho 3 desvios padrão para cima e 3 desvios padrão para baixo, eu tenho quase 100% da minha amostra, tá bom? Então esses conceitos são muito importantes vocês terem a noção aí essa noção. Eu peguei e coloquei mais algumas explicações aqui, mas eu já expliquei isso tudo para vocês, tá bom, pessoal? Eu não vou ficar lendo isso novamente. Essa outra representação aqui para mostrar para você compreender bem, né? Tendo em vista que do primeiro quartil até o terceiro quartil você tem 50% das suas observações. E daí você tem aquilo que é a DS, que seria o superior, distância superior, e o DI, que seria a distância inferior, tá ok? Isso aí é um conceito bem claro, né? Sempre levando em consideração que você tem a mediana no meio. Outra coisa que eu comentei com vocês falando sobre simetria. Então, a questão da simetria é esse conceito aqui, olha, simétrico, tá ok? Simétrico. Quando a curva desce, ela vai descendo proporcional dos dois lados. Isso seria simetria, né? O nosso rosto, né,
é simétrico. Quando alguém vai fazer um desenho, né, de um rosto, ele faz um traço quase que como uma cruz no meio, né, e vai calculando uma distância, e conforme ele vai distanciando de um lado, né, ele vai distanciando do outro lado também, que é exatamente isso que nós estamos chamando de simetria, tá bom? Mas existem algumas distribuições que elas são assimétricas, tá bom? Existem algumas distribuições que tendem a ter uma moda, né, muito para cima, uma moda muito para baixo. Vamos imaginar se nós o hipoglicêmico e o hiperglicêmico, já dá para a gente ter uma noção. É uma distribuição, se eu pegar muita pessoa que é hiperglicêmica, eu provavelmente tenho uma noção distorcida da minha amostra. Tá? E isso porque algumas amostras realmente elas são assimétricas, tá bom? Aqui eu também apresentei para vocês 99,3%, né? Nós estamos pegando aqui a distribuição toda e vim aqui naquela explicação nesse slide que eu apresentei para vocês agora há pouco, relacionado à distribuição normal vinculada ao desvio padrão e mostrando para vocês que vai estar englobando a maior parte da minha distribuição, tá bom? Aí vem o seguinte, esse box plot, o que é esse box plot, né? Ele é uma forma de representação da minha amostra, tá bom? Então, olha, aqui você está vendo muito parecido com aquilo. Olha, você está vendo? Ele tem um corpinho e tem uma espécie de um pavio. Outro corpinho, o mesmo corpinho e uma espécie de um pavio para baixo, né? Eu que costumo brincar aí com o pessoal que tem uma noçãozinha do day trade, né? A gente vê lá no day trade uma coisa que a gente chama os candles, né? Que esses candles lembram muito o conceito de box plot, tá? Só que no caso lá do candle é um pouco diferente, porque no candle o corpo dele é determinado pelo preço de abertura. Vamos dizer aqui que esse fosse um candle de alta, né? Então ele começou nesse preço, daí ele desceu, teve preços abaixo, dele subiu, teve preços acima e depois desceu e finalizou o tempo aqui nesse preço. Então ele formou um pavio para baixo, um pavio para cima e ele entrou nesse valor, desceu, subiu e desceu aqui e saiu para gerar um outro candle. Então, no caso, aqui o de baixo seria o início e o de cima seria o fim da contagem do meu tempo, no caso de um candle verde que a gente chama, né? Mas nesse caso, o box plot, ele não vai ser essa forma, entrada, começo, fim, não é. Ele simplesmente vai dividir a minha amostra em partes, onde eu vou pegar a amplitude, né, entre quartis, entre o primeiro e o terceiro quartil, e vou fazer um corpinho dele, né? E daí eu vou ter um máximo para cima, que seria o topo mais alto, e o mínimo para baixo, levando sempre em consideração que 25% da minha amostra estaria do mínimo até o Q1. Por que Q1? Primeiro quartil. E depois eu teria 50% até a mediana. E 75% da minha amostra no terceiro quartil. Né? Então aqui fica uma construção que eu acho que ficou fácil de compreender. Então é um tipo de representação, né? Um tipo de representação da minha amostra. Você vai apresentar e você apresenta dessa forma, tá ok? Então pode ser apresentado assim também. Tá ok? Tá vendo que tem aqui em cima, né,
um valor que está fora, bem lá em cima, tem um asterisco lá em cima, que está muito fora, para cima, quase fora da minha amostra, né? E se você considerar, você tem também um valor que está muito abaixo da amostra, que está lá embaixo. Então isso aqui é uma coisa que vai distribuir bem a nossa amostra. Pessoal, guarda só um minutinho aqui, que está diminuindo um pouquinho a bateria do meu computador. Eu vou colocar aqui na bateria, tá bom? Tá ok. Tá bom, feito. O que vai acontecer? Você já tem a noção de box plot também. É meio o seguinte, aqui é uma outra representação do mesmo box plot, né? Você vai ver esse conceito aqui, outliers. Outliers, é interessante você ter em mente. O que seria um outlier? Aquele salário de 100 mil reais, ou aquele salário de 700 reais. Tá? Então, tem um outlier que está lá no máximo, né, para cima do máximo, que está para cima do 1,5% do corpo da minha distância interquartil. E tem aquele outlier que está muito abaixo. Então, primeiro, eu fiz a distância entre o quartil. Opa, como que é a distância então? O primeiro quartil e o terceiro. Então, esse é o corpo. Do corpo eu meço 1,5 desse corpo, ponho para cima, né? 1,5 do corpo para baixo. E daí o que está fora nesses extremos seriam aquilo que eu chamo de outliers, que está muito fora daquilo que eu normalmente poderia ver, tá bom? Outra coisa, outra forma de representação seria esse esquema dos 5 números, tá bom? Esse esquema dos 5 números, ele vai apresentar, você vai ver que tem aqui a mediana, e ele vai apresentar o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e os topos. Então, se você vê aquele 84,7, o menor valor que você tem, 84,7. Então, seria o primeiro quartil, seria o quê? Aquele 105,7, né? O que seria a mediana? A mediana seria aquele 135,8. E daí você teria o terceiro quartil, que seria o quê? O 208,6. E daí você teria o final, que seria o 988,8. Então, aqui é uma representação, é o esquema dos 5 números, né? É uma forma, você vai desenhar isso aí e vai apresentar. Isso pode ser uma forma de você representar a sua amostra, tá bom? Aqui também ele está mostrando a simetria, né? Tentando mostrar para você a simetria da minha amostra. Então eu acho a média e eu vou distribuindo essa média nos valores laterais, tá bom? Aqui ele vai demonstrar para vocês, é uma figura que mostra o gráfico da simetria de uma população. Então, digamos que eu tenho uma população e ela está distribuída pelos estados ou pelos municípios. O que vai acontecer? Então, tem municípios com poucos habitantes, municípios com muitos habitantes. Então, vai acontecer, e a quantidade de habitantes que você tem em cada município, por exemplo, você tem 60 mil munícipes, vamos dizer, em Porto Feliz, você tem, digamos que uns 250 ou 300 mil, você tem em Itu, sei lá, você tem uns 500, então vai representar uma variação muito grande, que normalmente você tende a representar graficamente. Outra coisa que eu estava comentando com vocês, melhor forma de você apresentar
uma demonstração de forma que ela fique fácil a compreensão, é fazer representação gráfica, né? Esse conceito de transformação nós vamos ver um pouquinho melhor depois, né? Quando vocês forem utilizar o conceito da normal, porque é assim, existe uma curva que nós chamamos de curva gaussiana. Então Gauss, né, ele desenvolveu uma curva que ela tem como média, moda e mediana o centro, que é zero. Ele criou um cálculo para isso. E mais adiante vocês vão compreender melhor. Mas essa curva da normal, que nós chamamos, né, ela tem como média, moda e mediana zero, e ela vai distribuindo a porcentagem de acordo com a quantidade de padrão que nós temos na minha amostra, tá? E o desvio padrão é 1. Então ele vai acontecer 1, 2 e 3 desvio padrão. E daí o que vai acontecer? Embaixo dessa curva vai representar a probabilidade da ocorrência de um determinado evento. Então, se eu tenho mais eventos naquela faixa, mais fenômenos que estejam próximos daquela faixa central, o que acontece? A probabilidade é maior do que aconteça aquele fenômeno que está relatado ali no centro, próximo da média. E à medida que eu vou me distanciando da média, a probabilidade é menor. Aí o que acontece? A transformação, em linhas gerais, é quando eu converto a minha amostra, que é uma amostra que eu coletei no dia a dia, né? E faço uma conversão para ela ser representada numa amostra que pode. Então, que isso daí vai nos ajudar posteriormente a calcular a probabilidade da ocorrência de determinados eventos. Mais adiante nós vamos ver um pouquinho melhor esse conceito, né? Aí o que acontece? O que eu queria mostrar para vocês? A vantagem de nós representarmos as nossas amostras graficamente, né? E quando eu faço uma representação gráfica, eu pego uma tabela e faço uma representação, eu transformo, né, essa minha amostra, essa minha quantidade de observações, as frequências, a ocorrência das frequências das observações, eu transformo de uma forma gráfica, que vai se tornar mais fácil para o meu observador. Então aqui é um exemplo, né? Criando aqui um histograma para os dados transformados. Digamos que aqui eu tinha aqui ele está, quando foi elaborado isso aqui, foi pensado naquela tabela dos municípios, né? Então eu tinha municípios com mais ou menos habitantes, né? E eu muitas vezes preciso fazer uma conversão, né? Porque eu não vou pôr, muitas vezes fica muito difícil, eu não vou poder fazer proporcional, né? Quantidade de habitantes, dependendo eu teria que fazer um gráfico absurdo, então eu faço uma conversão, faço uma proporção para gerar o meu gráfico, né? Para que ele seja possível. Normalmente a gente usa até conversão sobre escala, né? Conceito de escala, tá bom? Aqui ele mostra também um gráfico representando o box plot, né, dos municípios. Então, mostrando a porcentagem de cada município. Então, aqui é mais para vocês terem uma noção de como isso. Qual que seria mais adiante? O que eu pretendo fazer com vocês? Exibir algumas formas de se fazer gráfico no próprio Excel. Então, quando você tem uma determinada base de dados e você representa no Excel, fica muito mais fácil de vocês calcularem, vocês chegarem
ficar mais fácil, mais perceptível para a pessoa que está observando. Quer ver um exemplo? Uma tabela de frequência de salário. Vamos imaginar, até por sinal, essa tabela de frequência nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores, quando nós fizemos lá o conceito, fixamos o conceito de frequência percentual. Então ali, naquele primeiro item, você tem uma tabela. E a tabela, ela fala muito, né? Mas não é tão assim fácil fazer a compreensão, não é uma compreensão fácil, né? Agora, quando você faz uma representação gráfica, olha ali, aquela mesma tabela está representada num gráfico ali embaixo do lado. Fica mais fácil você compreender, em especial quando você tem lá uma legenda dizendo que ali na vertical você tem as frequências, que o salário está na horizontal, as faixas salariais, você pode ver que você tem que ir por quantidades, né, as observações, e aí você tem um conceito razoável dessa questão aí de salários, tá bom? Tá, vamos adiante aqui. Tá? Lembrando, pessoal, é bom pontuar isso aqui, senão talvez vocês não compreendam. Você vai dizer assim, professor, mas lá na tabela não tem o número 6, lá na tabela não tem o número 10, na tabela não tem o 14. Como é que você tirou esse 14 aqui? Pessoal, não é uma classe? Né? É uma classe. A classe, ela representa valores que estão entre 4 e 8. Como eu não posso aqui representar assumindo que todos os valores são 4 ou que todos os valores são 8. Então, o que eu fiz? Uma média aritmética. Então, foi feita uma média aritmética entre 4 e 8. 4 com mais 8, 12 dividido por 2, 6. Logo, é a posição central. 8 com 12 vai dar 20, dividido por 2 deu 10, que é a posição central. Então é por isso que está acontecendo ali aquele 10, aquele 14, o 18, inclusive o 22 lá, né, que é a média aritmética entre 20 e 24. Vai dar 44, a soma das duas extremidades, dividido por 2 deu 22. Tá bom? Então aqui, só para vocês entenderem o que está aparecendo aqui nesse gráfico, tá bom? O conceito do histograma, ele é um pouco diferenciado. Você está vendo que aqui eu representei a média, né, das classes. E aqui no histograma, você está vendo que ali a classe ela começa no 4 e vai até 8? No histograma eu estou procurando representar as classes, classes. Então eu fiz do 4 até o 8, do 8 até o 12, do 12 ao 16, 16 a 20, 20 a 24. E eu uni. Então, quando eu estou unindo, vocês estão começando a perceber que já está representando uma observação que aumenta muito e depois cai, né? Aumenta muito e depois cai. E, diga-se de passagem, essa distribuição para nós aqui, ela está representando a distribuição assimétrica, né? Porque, teoricamente, os valores mais altos, né, que a maior quantidade de salários deveria estar entre o 12 e o 16, né? Quando na realidade não está. Então essa minha distribuição ela não está simétrica, né? Ela está inclinada com uma curva mais para cima, né? Ou com mais valores para cima. Você tem um índice de pessoas com salário baixo, né? Um índice grande de pessoas com salário baixo, né? Você pode considerar também, só de olhar nesse gráfico, você está vendo que 28 com mais 18, né, já dá mais do que os 50% da sua amostra. Então, você tem mais do que 50% da sua amostra tem menos do que 12 salários mínimos, né? Menos que 12 salários mínimos. E daí você começa a fazer uma porção de análises, né, da sua distribuição de frequência que você tem aí,
Tá? Mas isso para mostrar para vocês o quanto os gráficos vão tornar a compreensão mais fácil, né? Vai ficar bem mais fácil a compreensão. Outra coisa, os dados, aqui eu estou procurando representar também o número de empregados, né? Número de empregados, a frequência, né? De empregados, né? Amplitude, densidade, e essa densidade já está fazendo referência à minha frequência relativa, né? Proporção também, e aí a densidade está sendo bem representada aqui. Mais adiante a gente pode destrinchar um pouquinho melhor isso, mas qual é o objetivo dessa proporção? É mostrar aqui novamente uma densidade assimétrica, né? Nós estamos vendo que outra coisa que você vai observar, olha aqui, ó. Qual a distância da classe, da primeira classe? Vai do 0 ao 10. Logo, tem 10 observações ali dentro. Tá? Então, você tem daí o que? Da 10 até o 20, também são 10. Mas à medida que vai crescendo, você vai vendo que vai aumentar a amplitude da classe. Eu tinha comentado com vocês que pode acontecer isso, e daí você vai representar no histograma. Você está vendo que a amplitude da classe no primeiro momento é 10. A amplitude da classe lá no último, né, momento, ele vai de 180 até 260. Né? Então é muito maior do que a amplitude da primeira classe. Em linhas gerais, quando nós dividimos em classes, né, as nossas amostras, normalmente a gente dividia em classes muito próximas, né? Mas o que acontece? O que ele está indicando aqui? É que se caso você pegasse valores de salários, né? Valores de salários valor de salário entre 140 e 180, você teria muitos salários distantes. Entre 140 e 150, talvez você não tivesse nenhuma observação. Entre 140 e 160, talvez você não tivesse nenhuma observação. Por isso que ele foi ampliando, né, a minha amostra. Então, olha, pode ver que, inclusive, o meu gráfico, a grossura, né? Vamos dizer assim, a largura, né? Da minha amostra, do meu histograma, ele vai ampliando. Né? Você está vendo que, num primeiro momento, 10 ele está pegando 2%. Daí 20 ele está pegando 8%. 30, né? De 20 a 30, 14%. Então, isso está demonstrando assimetria. O que demonstra? Demonstra que a distância entre o salário, vamos pensar como se fosse salários, tá? Então a distância do salário do diretor é muito maior do que aquele salário que vem logo abaixo dele. Vamos imaginar assim, entre o diretor e o... Né? Então, vai mostrar uma assimetria muito grande, uma desigualdade na distribuição, desigualdade de renda. Né? Isso é uma coisa que a gente vê, sabe que existe no Brasil facilmente. Né? Então, aqui de um histograma, né, que é aquele que nós vimos ali há pouco, que é esse histograma aqui. Tá bom? Aqui ele também vai mostrar um outro histograma, que eu poderia fazer esse histograma com as barras iguais, né? Com as barras iguais. Só que daí ele ia saltar, né? Aqui ele em salários, então de 4 a 6 eu tenho, de 6 a 8 eu tenho, mas, por exemplo, de 20 a 22 eu não tenho ninguém recebendo essa quantia. Lá na minha amostra, eu tinha, vocês se lembram que eu mostrei uma relação, né, de empregados de uma empresa, 36 empregados de uma empresa, onde a gente fez uma análise, viu o que era variável, quantitativa, variável qualitativa,
quantitativa, e ali apareciam os salários dos empregados daquela. É um dado que tem ali naquele livro, né? Então o que você vai ver? Que essa distribuição, esse histograma, ele pode, nessa forma aqui, olha, tá vendo? Nessa forma, onde vai ficar desigual a largura dos quadradinhos, ou então pode ser de uma forma que fique bem igual à largura dos quadradinhos, tá ok? Então é uma coisa que vai mostrar para vocês, olha aqui, ó. Tá, número de empregados, amplitude, tá ok, tá, por sim. É que aqui, nesse primeiro momento, vai agrupar 20 empregados que estão num determinado intervalo de 10 a 20. Mais adiante vocês vão ver um pouco melhor, vou dar um exemplo mais detalhado aqui relacionado a esse agrupamento. Tá? Então o histograma, nesse caso, ele vai estar representando uma curva que é uma curva assimétrica, tá? Uma curva simétrica. Então até aqui nós já vimos o que? Nós vimos as tabelas, nós vimos uns conceitos que são bastante importantes você ter noção, e agora nós vamos ver um conceito de ramo de folhas, né? Esse conceito de ramo de folhas você pode fazer também e representar a sua amostra dessa forma, que vai dar uma noção também muito próxima do conceito da distribuição. O conceito da distribuição normal, ele vai mostrar também como está a sua distribuição. Vamos imaginar aqui, seriam os salários, né? E o salário tem um salário que é 4,00. Então eu pus o 4 e eu pus o 00. O próximo salário seria 4,56. Eu deixei o 4 e pus o 56, que seria o número decimal que está logo à direita, né? Então aí, logo eu coloquei 2 salários nessa faixa aí, nesse intervalo de 4. Daí eu tinha salários que eram 5,25, né? Então 5 salários e 25, né? Que a gente está fazendo a proporção da quantidade de salários. 5,25. O outro era 5,75. O que eu fiz? A parte inteira eu coloquei aqui na vertical e a parte decimal eu coloquei na horizontal. O que aconteceu? Isso demonstrou para mim que eu tenho uma quantidade maior de pessoas que estão nessa faixa entre 8 e 9 salários mínimos. Claro, porque houve várias ocorrências nesse intervalo. Você vê que está inclinando para a direita, né? Inclinando para a direita. Então, você tinha 2 observações, né? Na faixa dos 4 salários mínimos, 2 observações na faixa dos 5, daí na faixa dos 6 você já tinha 3, e daí 3 novamente, depois você já tinha 4. Em síntese, nesse ramo de folhas, vai possibilitar você ter uma noção também como está a sua distribuição, tá ok? Para você ter uma amostra muito grande e fazer isso, fica um pouco difícil, mas é uma forma de representação onde você vai ter uma noção de como está a distribuição, como estão distribuídos. Então você já bate o olho e você vê onde você tem mais a faixa salarial de maior ocorrência que você tem em termos, não em termos de valores, mas em quantidade de pessoas, né, que recebem o salário nessa faixa. Tá? Bom, daí temos aqui alguns exemplos, né? Olha lá, fazendo também o ramo de folhas, e só isso. A ideia que eu tinha para vocês, pessoal, para hoje, era apresentar essa parte teórica, apresentar esses conceitos para você, que eles fiquem bem claros, esses conceitos. E, acima de tudo, fazer uma revisão para que vocês consigam entender o quanto é importante vocês terem a visão
das medidas, né? Tanto da média, moda, mediana, a variância e o desvio padrão, já fazendo uma recapitulação, já tendo condição de saber o que é um quartil e tendo em mente que existe o quartil, o percentil e o decil, tá bom? E que depois nós vamos aprender a calcular esse quartil, percentil e decil. Quando você tem uma amostra e essa amostra tem uma quantidade de elementos, por exemplo, 10, 8, é mais fácil. Mas e quando você está numa classe? Como é que você faz o cálculo do primeiro? Onde está o primeiro quartil? Onde está o percentil? Então nós vamos ter que fazer esses cálculos também, tá bom? E aí o conceito, aqui ficou bem clara a divisão, eu creio que isso daqui. Outra coisa que eu queria salientar, e agora nesse overview, salientar essa questão da amplitude. E essa questão também que eu queria salientar, essa distância interquartil, que é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Então, 25% e 75%. Logo, 50% que está no meio da minha observação. Isso daqui, esse conceito aí que eu falei agora, 30%. Aqui o conceito de assimetria, né? Então, quando eu tenho uma distribuição que é assimétrica, ficou bem distribuído. Esses conceitos do desvio padrão, à medida que eu vou me distanciando da minha média, ou 1, ou 2, ou 3 desvio padrão, eu vou me distanciando da média, eu tenho uma probabilidade até o terceiro desvio padrão, praticamente quase 100, 99,7% da minha amostra está ali dentro. Que esse conceito de usar isso aí, eu vou ter que calcular a área que está embaixo da curva para saber qual é a probabilidade. Não vamos nos preocupar agora, mas mais adiante, se der tempo, eu vou inclusive fazer alguns cálculos, pelo menos básicos, para vocês terem uma noção de como calcular essa medida. Diga-se passagem, pessoal, parece ser um cálculo muito difícil, mas você vai consultar uma tabela e o cálculo é relativamente simples, tá bom, pessoal? Esse conceito de representação, eu preciso que vocês tenham uma boa noção, tá bom? Esse conceito de representação do box plot, né? E aqui, lembrando sempre que tem a amplitude entre quartil e depois 1,5, você está vendo que é 3 dividido por 2, é 1,5, né? 3 dividido por 2 também, tanto para cima quanto para baixo. E os conceitos do que é primeiro, segundo, terceiro quartil, o conceito de outliers, que são os caras que estão muito longe da minha, do meu espaço, da minha amostra, que fugiram muito ao padrão, tá bom? Esse conceito da representação dos quartis, que ficou, eu creio, bem explicado aqui, né? Inclusive aqui está a observação embaixo, né? E daí o conceito da transformação. E lembrando a importância da representação dos gráficos. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Eu gostaria que vocês relessem isso aí. Esse conteúdo vai fazer parte de uma avaliação, nós vamos precisar estar sabendo responder alguma coisa relacionada a isso, tá? Esse conceito de histograma, como eu falei para vocês, na próxima aula, a minha ideia é fazer algumas representações gráficas no Excel, que daí vai ficar mais fácil, eu acho que até fica mais gostoso, tá bom? Olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, foi muito legal. Eu vou deixar a live gravada. Esse material que está disponibilizado, que eu coloquei aqui, já estará no portal, não está ainda, mas estará no portal ainda hoje, e inclusive eu pretendo deixar já a live gravada lá, tá bom? Bom, um abraço para vocês, tenham aí um bom restinho de semana, cuidado, nada de ficar fazendo extravagância, tá bom? E outra coisa, pessoal, eu tive dificuldades com relação ao meu WhatsApp dias atrás, e eu até percebi que tem alguns alunos que até entraram em contato comigo, no fim acabei não respondendo. Eu peço desculpa se alguém de vocês aí mandou alguma mensagem que eu não vi, eu já